E se eu te dissesse que, segundo Jesus, você pode amar a sua família, os seus amigos, a sua carreira e até a sua própria vida, e ainda assim não ser digno dele? Parece duro, né? Mas foram exatamente essas palavras que saíram da boca do próprio Cristo. Ele afirmou que quem ama pai, mãe, filhos ou qualquer outra coisa mais do que ele não é digno dele. Essa afirmação não é apenas um conselho ou uma sugestão, é uma exigência radical. E aqui vem uma grande questão. O que isso significa de verdade? Será que Jesus está dizendo para ignorarmos os nossos relacionamentos, deixarmos tudo para trás, vivermos isolados, abraçados em uma árvore, dizendo agora, Senhor, é só eu e o Senhor? Ou será que Ele está nos revelando algo muito mais profundo sobre o tipo de amor que Ele espera de nós? A verdade é que essa afirmação de Jesus mexe com a nossa lógica. Afinal, nós não deveríamos amar os nossos pais, os nossos cônjuges, filhos, com tudo que nós temos? Não deveríamos valorizar nossas amizades, os nossos sonhos e as coisas boas dessa vida? Sim, é claro. Mas Jesus ele não está pedindo para você amar menos as pessoas ao seu redor. Ele está mostrando que o amor por ele precisa estar acima de tudo, ser o centro de tudo e definir todas as outras áreas da sua vida. É um amor que governa, que transforma e que muda completamente a forma como você vê o mundo. Se Jesus ele não ocupar o lugar mais alto no seu coração, então alguma outra coisa está ocupando. E esse será o seu verdadeiro Senhor. Agora, aqui está algo que você precisa entender. Jesus ele não está pedindo apenas lealdade ou respeito. Ele está pedindo amor. E não qualquer amor. Um amor que supere todos os outros. Isso significa que seguir a Cristo não é apenas uma decisão racional, uma lista de regras a cumprir ou um compromisso religioso. Significa encontrar nele algo tão valioso que você estaria disposto a abrir mão de qualquer coisa para tê-lo. O Evangelho não é sobre renunciar coisas por obrigação, mas sim sobre encontrar algo tão grandioso que tudo mais perde o brilho. E aqui vem a pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa hoje. Será que Jesus é realmente o seu maior amor? Muita gente diz que ama a Deus, mas nem sempre entende que isso está relacionado diretamente a amar Jesus. Talvez você já tenha ouvido frases como eu acredito em Deus, mas não vejo necessidade de seguir Jesus. Ou eu respeito Jesus como um grande mestre, mas a minha fé está apenas em Deus. Mas o próprio Jesus desmonta esse argumento quando ele declara em João 8,42 para alguns fariseus: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês me amariam. Em outras palavras, é impossível amar a Deus de verdade sem amar Jesus. O que Jesus está dizendo aqui não é apenas uma opinião pessoal dele, mas uma verdade fundamental. A prova definitiva do nosso amor por Deus é o quanto amamos e seguimos a Cristo. Agora, essa afirmação pode parecer simples, mas tem implicações gigantes. Isso significa que não basta dizer eu creio em Deus, se essa crença não nos leva a um amor profundo por Jesus. E mais, esse amor por Jesus ele não pode ser superficial, ele não pode ser baseado apenas em admiração ou respeito. Amar Jesus significa vê-lo como o maior tesouro do universo, como João 5,42 mostra. Jesus olha nos olhos dos líderes religiosos e diz: eu sei que vocês não têm o amor de Deus em vocês, porque vocês não me conhecem. Isso é muito sério. Ele estava falando com pessoas que conheciam toda a lei, que seguiam todas as tradições religiosas, mas que no final das contas não amavam verdadeiramente a Deus, porque rejeitavam Jesus. Agora pare e pense, como isso se aplica hoje? Muitos falam sobre Deus, mas deixam Jesus de lado. Querem espiritualidade, mas sem nenhum compromisso com Cristo. Querem um Deus que os abençoe, mas não querem submeter suas vidas ao Filho de Deus. Mas segundo Jesus, isso simplesmente não é possível. Se alguém diz que ama a Deus, mas não vê em Cristo algo precioso, glorioso, digno de todo amor e entrega, então essa pessoa ainda não conheceu o verdadeiro Deus. Amar a Deus é inseparável de amar Jesus. E se esse amor não está presente, precisamos perguntar: será que conhecemos a Deus como pensamos? Agora que nós entendemos que amar a Deus e amar Jesus são coisas inseparáveis, surge outra questão muito importante.
O que significa na prática amar Jesus? Muita gente acha que amor por Jesus se resume a obedecê-lo, cumprir os seus mandamentos, viver corretamente. Sim, a obediência é essencial, mas será que amar Jesus é só seguir regras? A resposta é não. Amar Jesus vai muito além de simplesmente obedecer. Envolve desejo, prazer e um coração verdadeiramente cativado por Ele. Você pode se perguntar, mas Jesus diz em João 14,45, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Aí, Gabs, bem aí, na sua frente, se você me amar, vai guardar os meus mandamentos. É isso, amar é obediência. Não é nenhum sentimento particular com Jesus ou alguma coisa do tipo. É só fazer o que Ele diz. Mas eu digo, não é apenas isso que você disse. Ele diz, se você me ama, então você fará essas outras coisas, chamada guardar os meus mandamentos. Jesus não está dizendo apenas para fazer o que Ele manda, mas para tê-lo como o centro do seu coração. Amar Jesus significa querer estar com Ele, desejar conhecê-lo mais, encontrá-lo como a nossa maior satisfação, ser transformado por esse amor e por causa disso, aí sim você faz tudo o que deverá fazer em obedecê-lo. Pensa na seguinte situação. Suponha que você seja o pai de um adolescente. Você lembra ao seu filho que lave o carro antes de usá-lo para levar os amigos ao jogo de futebol à noite. Ele havia concordado em fazer isso, mas agora ele está irritado e ele responde que não vai lavar coisa nenhuma. Você, com paciência, lembra ele da promessa que ele fez e reforça que essa é a sua expectativa. No fim, você diz, bem, se quiser usar o carro hoje à noite, você já concordou em lavá-lo. Ele sai bravo, mas momentos depois ele está lá lavando o carro. Agora aqui está o problema. Ele não está lavando o carro porque ama o pai ou porque deseja honrá-lo. Ele está obedecendo porque quer ir ao jogo com os amigos. A obediência dele é só externa. O coração dele ainda continua rebelde, mesmo que as suas ações estejam corretas. Isso não é exatamente o que acontece com muita gente que diz seguir Jesus. A pessoa vai para a igreja, ela ora antes das refeições, lê a Bíblia, evita pecados graves, mas tudo isso sem realmente amar Jesus. Ela apenas segue as regras porque quer os benefícios de Deus, quer a bênção, quer que as coisas deem certo, quer evitar consequências ruins, mas Jesus ele não aceita esse tipo de obediência. Agora pense nisso. Será que Jesus é apenas alguém que você respeita e segue? Ou ele é alguém que você ama de verdade? A resposta para essa pergunta muda tudo. Se o seu coração ainda não encontra prazer em Cristo, talvez seja porque ainda não o viu como ele realmente é. Mas calma, porque nos próximos tópicos vamos entender como esse amor pode crescer e transformar completamente a nossa vida. Muitas pessoas acham que o amor por Jesus é algo automático, que simplesmente aparece no coração de alguém que crê. Mas e se eu te dissesse que Jesus não apenas convida, mas comanda as nossas emoções? Ele não diz apenas creia em mim. Ele diz ame-me mais do que qualquer outra coisa. Isso significa que o amor por Cristo não é apenas uma questão de obediência ou de cumprir as regras. É uma emoção profunda que Ele exige de cada um de nós. Pense nisso. Algumas pessoas dizem que não dá para mandar no coração, que emoções não podem ser forçadas, mas a Bíblia está cheia de mandamentos que envolvem nossas emoções. Alegrai-vos sempre no Senhor, não andeis ansiosos, temei a Deus, ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, Deus não apenas nos chama para obedecer às suas leis, mas também para sentirmos algo por Ele. Se Jesus ele comanda o nosso amor, isso significa que Ele não quer um amor superficial ou teórico, mas um amor verdadeiro, que envolve desejo e prazer. Quando você ama alguém de verdade, não é só uma decisão racional, você sente alegria, satisfação e busca estar próximo dessa pessoa. É exatamente assim que deveria ser com Jesus. E aqui vem a grande questão. Se Jesus ele nos comanda a amá-lo, então como esse amor pode crescer dentro de nós? Se não for algo automático, como podemos desenvolver um amor genuíno e profundo por Cristo? É isso que vamos explorar no próximo tópico. Se Jesus nos comanda a amá-lo, então surge uma pergunta inevitável. Como esse amor nasce no nosso coração? Afinal, não é algo que simplesmente decidimos sentir da noite para o dia,
Se fosse assim, bastaria alguém dizer: ame Jesus e pronto. Mas não funciona desse jeito. A Bíblia, ela nos mostra que esse amor é gerado dentro de nós quando entendemos algo muito específico: o tamanho da graça que recebemos. Lucas 7 nos conta a história de uma mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Enquanto isso, os religiosos ao redor dela estavam chocados, criticando a sua atitude, principalmente por ela ser uma mulher da rua, uma prostituta. Mas Jesus olhou para eles e disse: deixa eu contar uma história aos senhores fariseus. Um homem tinha 2 devedores. Um deles devia 5.000 moedas e o outro apenas 5 moedas. Ele perdoou os 2, mas qual foi o mais amado? E o fariseu disse: bom, aquele que devia mais, o que foi mais perdoado, suponho. E Jesus disse: isso mesmo, desde que eu cheguei aqui você não me beijou, você não lavou os meus pés. Ela, desde o momento em que entrei aqui, ela chorou sobre os meus pés, lavou-os com as suas lágrimas, pegava o seu cabelo e os enxugava, porque ela foi perdoada mais. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, quanto mais você entende o tamanho do perdão e da graça que recebeu, mais você ama Jesus. Essa mulher sabia exatamente o que havia sido feito por ela. Ela viu a grandiosidade da misericórdia de Cristo, mesmo não merecendo, e como resposta o seu coração explodiu em amor. E agora vem a parte prática. Se você sente que não ama Jesus como deveria, provavelmente ainda não entendeu profundamente o que ele fez por você. Quanto mais você mergulha no Evangelho, quanto mais você vê a cruz e entende o tamanho da sua dívida contra Deus que foi paga, mais esse amor cresce naturalmente dentro de você. Isso não significa que devemos pecar mais para amarmos Jesus mais. Significa que quanto mais consciência temos do nosso pecado e da graça que nos alcançou, mais gratos e apaixonados por Ele nos tornamos. Se o seu amor por Cristo parece frio, se ele não parece ser o maior tesouro da sua vida, a solução não é apenas tentar mais. A solução é conhecer melhor quem Ele é e o que Ele fez e o quão desesperador seria a nossa condição sem Ele. O amor por Jesus não cresce por força de vontade, mas pelo impacto da graça em um coração quebrantado. E isso nos leva a um ponto muito sério. Se alguém não sente esse amor por Jesus, o que isso significa? Será que é possível seguir Jesus sem realmente amá-lo? Esse é o próximo ponto que precisamos explorar. Se o amor por Jesus é o centro do Evangelho, o que acontece quando esse amor não está presente? Essa é uma questão muito séria, porque Jesus não nos dá uma terceira opção. Ou nós o amamos acima de tudo, ou não somos dele. Em 1 Coríntios 16:22, Paulo é direto e incisivo: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Essa afirmação não deixa espaço para uma fé morna ou para um relacionamento superficial com Cristo. O problema é que muita gente acredita que seguir Jesus significa apenas cumprir regras, frequentar a igreja e evitar pecados graves. Mas a grande questão não é o que você faz externamente, mas o que domina o seu coração internamente. Você pode obedecer todos os mandamentos, mas se não amar a Cristo, isso não significa nada para Deus. A fé cristã, ela não é apenas sobre moralidade, sobre ser uma pessoa melhor, ou sobre pertencer a uma religião. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento baseado no amor mais profundo que existe, e esse amor se chama Jesus. Agora, por que essa afirmação de Paulo é tão forte? Porque quem não ama Jesus ainda está cego espiritualmente. Se alguém não vê beleza em Cristo, não encontra prazer nele e não deseja acima de todas as coisas, isso é um sinal de que essa pessoa ainda não foi transformada pelo Evangelho. Em outras palavras, o amor por Cristo é uma evidência da vida eterna. Sem esse amor, não há relacionamento com Deus, não há salvação, não há graça operando no coração. Mas então, se alguém percebe que não ama Jesus de verdade, o que deve fazer? A solução não é tentar forçar os sentimentos, mas buscá-lo, conhecê-lo profundamente. Esse amor cresce quando nós enxergamos a grandeza da cruz, o peso da nossa salvação e a glória da graça que nos alcançou. Mas isso nos leva a uma outra questão. O que significa na prática ser digno de Jesus? Esse é o ponto que vamos explorar agora.
Agora que nós entendemos que não há meio termo, ou amamos a Jesus acima de tudo, ou não o conhecemos de verdade, surge uma questão essencial. O que significa ser digno de Jesus? Em Mateus 10:37, Jesus afirma: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas o que isso realmente quer dizer? Será que alguém pode ser digno no sentido de merecer Jesus? A resposta é não. Ser digno de Jesus não significa que precisamos ser bons o suficiente para recebê-lo. Se fosse assim, ninguém jamais poderia segui-lo. O verdadeiro significado dessa afirmação é que Jesus é tão valioso que, se ele não for o maior tesouro da sua vida, então você ainda não o entendeu de verdade. Não se trata de mérito, mas de prioridade. Imagine que alguém te oferece uma herança bilionária, mas para recebê-la você precisa abrir mão de algumas coisas que você tem agora. Um celular antigo, roupas gastas, uma bicicleta velha. Você hesitaria? É claro que você não hesitaria. Você trocaria tudo sem pensar duas vezes. Mas e se você hesitasse? Isso significaria que você ainda não conhece o valor da herança e que ela vale tanto assim. Agora aplique isso a Jesus. Quando ele diz que quem ama qualquer coisa mais do que ele não é digno dele, ele está revelando uma verdade profunda. Se existe algo na sua vida que você não largaria por Cristo, significa que você ainda não viu quem ele realmente é. Quando ele diz que quem ama qualquer coisa mais do que ele não é digno dele, ele está revelando uma verdade profunda. Se existe algo na sua vida que você não largaria por Cristo, significa que você ainda não viu quem ele realmente é. O Evangelho não é sobre abrir mão de tudo porque devemos, mas sobre ver Jesus como tão glorioso que deixar qualquer coisa por ele se torna uma alegria. E aqui vem a grande questão. Como nós podemos chegar nesse ponto? Como nosso coração pode ver Jesus como o nosso maior tesouro, a ponto de nós estarmos dispostos a perdermos tudo por ele? Essa é a questão que vamos responder agora. Chegamos à pergunta mais importante. Como podemos amar Jesus acima de tudo? Ser digno dele significa vê-lo como o nosso maior tesouro. Como podemos desenvolver esse amor no nosso coração? A resposta não está simplesmente em tentar mais, mas em conhecê-lo melhor. Quanto mais enxergamos a grandeza de Cristo, mais o nosso amor por ele cresce naturalmente. A Bíblia, ela nos dá 3 formas claras de cultivar um amor profundo e verdadeiro por Jesus. Primeiro, conhecendo mais sobre ele. Você só ama aquilo que você conhece. Se Jesus ainda não é o seu maior amor, talvez seja porque você ainda não viu como ele realmente é. Quanto mais você passa tempo com ele através da sua Bíblia, da oração, mais você percebe que ele é infinitamente digno. Filipenses 3:8 diz: considero tudo como perca, comparado à suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Segundo, buscando prazer nele. O Evangelho não nos chama para um amor frio ou mecânico. Ele nos chama para um deleite em Cristo. O salmista, ele declara em Salmos 16:11: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Quando entendemos que Jesus não é apenas uma obrigação, mas a fonte de verdadeira felicidade, o nosso amor por ele se aprofunda. Terceiro, orando por transformação. O amor por Jesus, ele não nasce de um esforço humano, mas da ação do Espírito Santo em nós. Se você sente que não ama Jesus como você deveria amar, a melhor coisa a fazer é pedir a Deus que abra os seus olhos para enxergar a sua glória. Eu acho que a oração de Paulo em Efésios é uma maneira incrível de resumir o que eu estou falando aqui. Diz assim: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Amar Jesus mais do que tudo não é um peso, é a melhor escolha que você pode fazer. Quando entendemos quem ele é, percebemos que não há nada mais valioso, mais satisfatório e mais digno do nosso amor. E agora, depois de tudo isso que falamos, fica a pergunta: Jesus já é o maior tesouro da sua vida?